Consideradas duas das maiores torcidas organizadas do Brasil, a Máfia Azul do Cruzeiro e a Força Jovem do Vasco são duas torcidas que sempre quando ou se enfrentam o Cruzeiro ou se enfrentam o Vasco, se preparam para um ambiente de guerra. Apesar da festa na arquibancada ser maravilhosa em ambas partes, é mesmo fora do estádio que essas torcidas demandam preocupações por parte dos seus maiores rivais. E é justamente a rivalidade entre a Máfia Azul do Cruzeiro e a Força Jovem do Vasco que o canal Cancheiro vai te explicar como que tudo isso começou. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço a tua audiência, te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e também, gente, pedir essa força de se tornar membro do canal. A gente ainda não teve uma resposta como queria dessa situação. Eu coloquei uma meta aqui de alguns membros após essa inscrição, a gente sortear algumas situações para esses membros, especialmente itens da torcida do clube que este membro vem a torcer. Então, são R$5 por mês, gente, R$5 mensais que eu peço para vocês se inscreverem no canal e me ajudarem. Como eu já falei, o canal não tem patrocinador, o canal não tem um ganho além do que o YouTube fornece, então a gente precisa criar uma forma de monetizar ainda mais, porque virou meu trabalho e eu vim aqui quase todos os dias oferecer conteúdo para vocês. Então ajudem essa revista digital que fala com vocês aqui. Vamos falar então a respeito dessa situação, a respeito da Máfia Azul e do Cruzeiro, da Máfia Azul do Cruzeiro e da Força Jovem do Vasco. São duas torcidas que fazem parte de vertentes completamente distintas, que são algumas das suas maiores rivais fora do seu estado, tanto a Força Jovem para a Máfia Azul quanto a Máfia Azul para a Força Jovem. São torcidas que ambas torcidas reconhecem o tamanho, de certa forma, positivo da sua rival, tanto que se preparam para uma guerra dentro e fora de campo. Eu digo dentro do campo também porque Cruzeiro e Vasco, nos últimos anos, também acabou se tornando um clássico interestadual. Os jogadores levam mais a ferro este jogo, levam mais a querer este jogo, porque também se tornou, até alguns encontros na segunda divisão, por exemplo, na Libertadores também fomentou ainda mais essa rivalidade. Mas como que começa, gente? Como que começa essa relação de inimizade? Tudo tem um ponto sempre quase que a ver com o maior rival de ambos os clubes. E neste caso, a boa relação do Cruzeiro com o Flamengo, da torcida do Cruzeiro com a torcida do Flamengo e vice-versa, da torcida do Vasco com a do Atlético Mineiro, foi o que deu início a essas situações. A Máfia Azul fez parte e, de certa forma, indiretamente ainda faz, com exceção da relação com a Jovem do Flamengo, da união do punho cruzado. A Máfia Azul tem uma boa relação com a Jovem do Esporte, tem uma boa relação com a Camisa 12 do Inter, com a Independente do São Paulo, nem se fala. Mas quem comanda, querendo ou não, quem comanda a união do punho cruzado, até por ser a inventora do gesto, por ser a criadora do gesto, é a Jovem do Flamengo. E essa má relação da Jovem com a Máfia Azul, que pode até mudar no futuro, fomenta um pouco uma inimizade da Máfia Azul dentro do punho cruzado, mas é algo bem quase que secundário, não tanto, mas é algo que faz, de qualquer forma, a Máfia Azul ser a inimiga de todas as torcidas da união rival, a União do Dedo pro Alto, que é fundada pela Jovem do Botafogo, mas que depois vem a ser comandada pela Mancha Verde do Palmeiras, pela Força Jovem do Vasco, pela Galoucura, o trio de ferro que se chamam as uniões do Dedo pro Alto, e todas essas inimizades ao longo do tempo criaram essa situação. Mas especialmente a boa relação com os maiores rivais são os grandes motivos desses embates da Máfia Azul com a Força Jovem do Vasco. A gente conversou com o Márcio, ex-vice-presidente da Força Jovem do Vasco, velha guarda na torcida, tem uma grande relação dentro da Força Jovem do Vasco, e ele nos contou como que se deu e contou algumas histórias também, especialmente nos confrontos. A gente sabe que aqui no canal a gente não gosta de fomentar muito a pista das torcidas, porque é algo que eu não simpatizo, eu não sou de organizar, então eu não tenho que fomentar isso aqui, mas a gente sabe que acontece, e o Márcio explicou alguns conflitos das torcidas de Cruzeiro e Vasco da Gama. Confere o que disse o ex-vice da Força Jovem do Vasco. Fala, Thiago, vamos lá. Na verdade, o início da inimizade começou através dos nossos grandes rivais regionais, né? O Flamengo e o Atlético, que no início dos anos 80 protagonizavam a maior rivalidade interestadual do Brasil. Aquela final do Brasileiro, foi a primeira vez que o Flamengo foi campeão, e aquele jogo infame de Serra Dourada, em que o José Roberto Wright deu aquele empurrãozinho para o Flamengo ao expulsar o time inteiro do Atlético. E, naturalmente,
por se tratar dessas duas torcidas, as arquirrivais regionais acabaram pendendo para o lado cada uma da sua. Aquela história do inimigo do meu amigo é meu inimigo também. Então a torcida do Cruzeiro começou a recepcionar e ser recepcionada pela torcida do Flamengo, e a gente passou a fazer a mesma coisa com a torcida do Atlético. E até mais ou menos 89, sempre foi, vamos dizer, um clima de hostilidade, mas sem vias de fato. Até que em 89 teve um jogo à noite, no Mineirão, se eu não me engano, no meio de semana, provavelmente, do Brasileiro, e em que a gente teve o primeiro incidente. A gente estava no máximo em 50 pessoas, eram 2 ônibus de todas as torcidas do Vasco, sendo que talvez 1,5 ônibus da Força, né? E a gente entrou dentro deles. Dizem, essa história, falam que foi a volta olímpica, mas na verdade não teve volta olímpica. A gente entrou uns 150, 200 metros para dentro deles, um jogo muito cheio. Daquele lado, o incidente aconteceu do lado de fora da arquibancada, mas dentro do estádio, né? E você via que tinha uma multidão do Cruzeiro emparelhada nas duas paredes, na sacada e na parede, olhando com uma cara de apavorado, porque a maldade, vamos dizer, a maldade de confronto era uma coisa muito mais regionalizada no Rio e São Paulo. Minas não tinha isso. Então a gente até estranhou muito, porque a gente ia entrando e não tinha resistência, né? Uma outra lata de cerveja vinha para cima e uma cara de pavor. A gente foi lá, passeou, um ou outro kamikaze veio e foi o que aconteceu, e a gente entrou e saiu como se nada tivesse acontecido, e enfim, ali foi o primeiro confronto. Depois disso, houveram outros, sempre em Minas Gerais, nunca houve nenhum aqui no Rio de Janeiro. Teve um outro no Mineirão, que começou no estacionamento, esse sim já com o pessoal do Cruzeiro com um pouco mais de maldade, né? Eles tentaram fazer uma resistência, e a briga começou ali no estacionamento, onde as torcidas visitantes chegam, e foi parar praticamente na entrada deles. Eles tentando fazer uma oposição, mas realmente não deu. E teve uma também em Sete Lagoas. Nessa foi um pouco mais parelha, mas começou mais ou menos empatado, mas aí chegou um reforço e pendeu para o nosso lado também. Teve um incidente também de uma bomba uma vez que eles jogaram, que acirrou também dentro da arquibancada, lá no Mineirão, acirrou as animosidades, né? Mas é isso. Confronto com eles, assim, que eu saiba, né, da minha geração, e eu procurei saber das gerações seguintes, é uma das torcidas que a gente pode dizer que, das que tiveram, não tiveram histórias ruins para o nosso lado. Então, gente, é algo muito complexo, é algo que foi fomentando cada vez mais durante os anos, mas sim, existe essa inimizade entre as torcidas e é uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil. Até acho que Flamengo e Atlético Mineiro dentro do campo nem se compara, é muito maior do que Cruzeiro e Vasco. Mas a questão das organizadas, ela vai aproximando cada vez mais essas situações. Máfia Azul, vertente totalmente diferente da Força Jovem do Vasco, uma das maiores inimizades de torcidas do Brasil. Fechou então? Valeu, gente. Mais uma vez que a gente traz um vice-presidente, um ex-velha guarda da torcida, ou um atual velha guarda da torcida. Isso demanda tempo, gente, demanda muito trabalho, e o que eu peço em troca para vocês é a sua inscrição, é o seu comentário, e também agora para você ser membro do canal. Me ajuda muito, gente. Valeu, são R$5, gente. R$5 não custa praticamente nada para ninguém. É um dinheiro quase que ilusório, mas num somatório acaba me ajudando aqui no canal. Valeu, gente. Grande abraço a todos, então. Continue acompanhando o canal. Comentem mais ideias de vídeos aqui e sigam apoiando esse projeto que vale muito para mim. Valeu, tchau!